Muita gente pensa que o maior problema da vida dela é não saber investir. Ela pensa assim, bom, se eu soubesse investir, eu ia poder ganhar muito dinheiro e viver de renda dos meus investimentos. Acontece que o problema não é só isso. O problema é muito anterior a isso. A primeira coisa que a pessoa tem que pensar é na organização financeira. Como é que ela se organiza financeiramente? E para se organizar financeiramente, precisa de ter mentalidade diferente. O verdadeiro problema costuma ser outro. Na verdade, a pessoa precisa aprender a organizar a sua vida financeira. E para você que está me seguindo já há algum tempo, você sabe que eu estou lendo o livro O Homem Mais Rico da Babilônia toda semana. Então, eu achei que valia muito a pena dar uma paradinha e fazer esse vídeo aqui, porque eu tenho recebido muitos pedidos de ajuda de pessoas que estão com problemas de dívidas, com investimento errado, enfim, uma série de coisas que mexem com a vida pessoal da pessoa. O pessoal da pessoa é ótimo, né? Mas é o seguinte, o livro, ele não traz fórmulas mirabolantes, ele não traz nada complexo. O livro começa com algo muito básico, que é aprender a cuidar do dinheiro, guardar parte do que ganha e colocar ordem na própria vida financeira. É isso. Esse tipo de coisa muda a sua vida no dia a dia, ela te traz novos hábitos e aí a sua mentalidade muda. Mas é isso que a gente vai ver aqui agora. Interessou? Já deixa um like, se inscreve no canal se não está inscrito e vamos para os pontos chaves que eu quero passar para você. Olá, sou Marcelo X e você está no canal. Agora você aprende a investir, agora vai. Muita gente que me procura fala uma coisa que é muito recorrente. Eu ganho pouco, como é que eu vou investir? É claro que isso existe. Claro. O problema é que também tem pessoas que me procuram que ganham muito, mas elas têm a vida muito parecida com as pessoas que ganham muito pouco. E por que isso acontece? O dinheiro vai entrando, as contas vão sendo pagas, a vida vai passando e a pessoa tem aquele sentimento que parece que a conta não fecha nunca. Acontece com você? Acontece com muita gente. Eu posso te garantir isso. Muita gente me procura exatamente por isso. Bom, e aí? Muitos concluem que o grande problema dela é a falta de investimento. Mas não é. Definitivamente não é. E eu já ajudei várias pessoas exatamente numa coisa muito mais básica. A primeira coisa que a pessoa tem que saber é o seguinte. Investir não corrige a bagunça financeira. Investir não vai resolver a falta de controle. E investir não substitui a organização, principalmente. Porque se a pessoa não entende essa organização financeira como fundamental, vai acontecer o que acontece com muitas pessoas. A pessoa sobrou um dinheirinho, ela vai lá e aplica. Como ela não tem organização, não tem controle, ela vai resgatar aquela aplicação. Bom, você fica nesse aplica, resgata, seu dinheiro não vai render. Você vai ganhar algum jurinho, como você resgata muito rápido, às vezes você paga muito imposto, e enfim, você não vê resultado daquele rendimento seu. Aquele investimento seu é praticamente nulo, ele só vai te dar trabalho. E aí que dá aquele problema emocional, a pessoa fica animada, decepcionada, Por conta disso, por causa dos resultados que ela obtém financeiramente. Eles não acontecem. Então, é por isso que antes de pensar em investir, a pessoa deve organizar algumas coisas muito simples, que é o que a gente vai ver agora. Olha só, o primeiro passo, ele é muito mais simples do que parece. Saber quanto entra. É simples assim, pode parecer ridículo, mas muitas pessoas não sabem realmente quanto entra. A grande maioria recebe um salário, outras pessoas têm uma renda variável, ou seja, motorista de Uber, enfim, qualquer autônomo sabe o que eu estou falando. A renda dela varia, né? E a grande maioria que me procura são assalariados. Então, o primeiro ponto que a pessoa tem que pensar é quanto entra de verdade. Para as pessoas assalariadas, isso é mais fácil. Geralmente vem a mesma coisa. Então, essa pessoa sabe quanto entra. Agora, você controla isso. Se você recebe uma outra, vamos supor que você tem um salário e você tem, sei lá, vende coisas no TikTok, por exemplo. Você anota quanto entra? Não precisa ser bonito. Pode ser num papel, pode ser numa planilha, pode ser num aplicativo. Falando em aplicativo, eu vou lançar um aplicativo que ele vai fazer um controle que é maravilhoso. Aguardem. Para quem quer anotar isso numa planilha, eu também tenho planilhas aqui. Essa planilha é gratuita. Está aqui no link, é só você clicar e ir lá no site e baixar para você entender quanto é que entra e de onde são as fontes que vão entrando esse dinheiro. Primeira coisa que você tem que tomar consciência é se essa renda ela é fixa ou variável. Se você tem um salário fixo, só recebe aquilo. E se você recebe mais coisas, se você é autônomo, ou além do seu salário você faz o famoso bico, isso deve estar anotado. Você tem que ter consciência disso. Para quê? Para que você saiba da sua média real. Quanto é que entra em média
no ano eu tive quanto de faturamento mensal, ou seja, de salário mensal. Porque você começa a organizar isso, você para de viver no improviso. Porque uma coisa muito importante é que a clareza, ou seja, a transparência das suas contas, na verdade, nas contas e na vida, ela deve vir antes do planejamento. Porque uma coisa fundamental, e aqui eu vou sempre deixar um ponto-chave para vocês, é que enxergar a realidade é o primeiro passo. E você só vai enxergar essa realidade se você tiver controle daquilo que entra de renda na sua vida. A gente devia prestar mais atenção nisso. O segundo ponto, que ele parece ser um dos maiores furos das pessoas que me procuram e pedem ajuda, é saber para onde é que sai o dinheiro. Geralmente as pessoas sabem a conta de luz, de água, gás, aluguel, prestações mais altas, prestação de carro, de imóvel, esse tipo de coisa. Mas sabe aquela assinatura que você fez, que você nunca usou? Em tempos de IA, aconteceu isso comigo. Esses dias eu fui olhar, eu estava com 3 IAs assinadas, eu só usava uma. E aí eu pensei, mas por que eu estou assinando isso aqui? Por que eu estou gastando 100, 120 reais mensais numa coisa que eu não utilizo? Não precisa. Aliás, a gente não vai anotando essas coisas. Esses são os pequenos gastos recorrentes que vão minando a pessoa. Na verdade, minando as finanças da pessoa. E olha que eu sou um cara organizadíssimo, mas eu não estava prestando atenção nas assinaturas de IA, porque no meu trabalho, nas coisas que eu faço, eu acabo usando muito. Então, eu saí assinando e depois eu parei de prestar atenção ali nessas assinaturas. Outras assinaturas, como os streamings, né? Eu vejo pessoas que têm Disney, Apple, Netflix, enfim, um monte de assinaturas, mas ela assiste, sei lá, assiste Apple ou assiste Netflix. E as outras são só aquele sumidouro de dinheiro que a pessoa vai lá uma vez a cada 2, 3 meses e assiste um filme ou uma série. Tá entendendo? Uma coisa é a gente entender aqui o que é essencial, o que é conforto e o que é excesso. Isso faz toda a diferença na organização financeira. Porque quando a gente começa a pensar nisso, a gente começa a encontrar esses vazamentos silenciosos. Eu encontrei 2. Quantos você vai encontrar? Esses gastos automáticos, essas assinaturas que a gente faz no impulso, elas são debitadas automaticamente. Então você não se dá conta. Às vezes você percebe isso. Já se passaram alguns anos, alguns meses. Contas de banco também acontece isso demais. Uma cobrança num SMS para te mandar mensagem. Realmente você precisa daquilo? Ou se você negociar com o banco, será que eles vão tirar? Ou você ameaça tirar da conta do banco? Será que eles vão continuar cobrando por aquele SMS que te manda? Então, mas é só 5 reais por mês. Faz a conta em 10 anos. Você vai ver que 5 reais se transforma numa quantidade muito razoável de dinheiro. E se esse dinheiro estiver sendo depositado num investimento no final de 10 anos, ele daria alguns milhares de reais. Mas só que ele saiu da sua conta, sem que você se desse conta. Então, o ponto aqui é que se você souber para onde vai o seu dinheiro, você consegue direcionar os seus recursos. E a frase aqui para botar na cabeça é: quem não decide para onde vai, aceita para onde foi. Pensa nisso. Terceiro ponto que eu também acho que é fundamental, e aqui a gente faz um link com a leitura do livro O Homem Mais Rico da Babilônia, é guardar uma parte do que ganha. Por quê? Porque sem guardar, você não terá poupança, sem poupança não tem investimento, sem investimento o seu futuro financeiro está absolutamente comprometido. É isso. Mas eu já sei das não vou dizer desculpas, né, mas dos argumentos que as pessoas têm é que meu dinheiro não sobra. Bom, primeiro, talvez ele não sobra porque os 2 passos anteriores você não sabe quanto entra e também não sabe quanto sai. O que você precisa inverter é a lógica. Você precisa pensar o seguinte: o dinheiro que você tem, o dinheiro que você ganha, na verdade, ele é seu. Mas ele tem que ser de fato seu. Então, quando você ganha, você já separa um pedaço para investir. Esse é o seu dinheiro. Esse você tirou para você. Muitos vão falar o seguinte: pô, mas não sobra, como é que eu vou fazer? Sobra 10 reais. Eu não acredito que não sobra 10 reais. A pessoa ganha, sei lá, 1.700 reais, não sobra nada. Eu acho que se você tirar 10 reais, não vai fazer falta. Tenho certeza disso. E se você colocar 10 reais em investimento, você vai ter 120 reais no ano. Em 10 anos, você tem 1.200 reais. 1.200 reais só de dinheiro poupado, mais juros. Esse dinheiro já vai aumentar. Eu sei que é difícil criar esse hábito, porque, bom, ninguém nasce sabendo, né? Mas a gente já passou por isso, todo mundo já passou por isso. Eu já passei por isso. E acredite,
a gente consegue fazer mágica com o dinheiro. Então, a constância em guardar isso, ela vale muito mais. Porque também acontece o seguinte, tem muita gente que recebe, sei lá, um salário, 10º, ou um extra, e aí ela separa aquela parte e poupa e também não poupa mais. Isso não vai resolver sua vida porque você não cria o hábito. E sem o hábito, você não vai conseguir construir patrimônio no futuro. O que a gente tem que pensar fundamentalmente é: a riqueza vem antes do comportamento. E essa é a frase que eu deixo aqui para a gente pensar sobre isso. O quarto ponto, sabe aquela expressão que a gente usa muito, tudo junto e misturado? Então, aqui é exatamente ao contrário. A gente não deve misturar tudo. Você tem as contas correntes do dia a dia, você tem a sua reserva de emergência, que ela tem que existir, e você tem as suas contas de investimento. Como é que eu faço isso e como é que eu falo para as pessoas fazerem? Bom, a sua conta do dia a dia, eu utilizo o banco para fazer isso. Aquele banco que você quiser. Para investir, eu gosto de usar corretora. Por quê? Exatamente para separar o meu dinheiro de investimento do dinheiro do dia a dia. Isso faz toda a diferença. Eu já contei aqui num vídeo para vocês, mas eu vou falar de novo só para ficar bem caracterizado. E como é caso de doença, isso dispara um gatilho emocional nas pessoas. E é isso que eu quero que dispare em você agora, para você cair a ficha. Em 2022, eu estava levando a minha vidinha tranquilaço, como há muitos anos. Eu já consegui minha liberdade financeira há muitos anos, né? Então, eu estava ali na minha vida, tranquilo, mexendo com as minhas finanças, viajando, indo em bons restaurantes, enfim, estava com uma vida bacana. Eu tive um câncer. Eu me tratei, isso foi em agosto, retirei lá o tumor e depois, 2 meses depois, perto de dezembro, outro câncer. Mas não é o câncer que voltou, era outro câncer. Tá entendendo? Eu tive um câncer num local e um câncer no outro local. O que eu pensei? Tô morto, né? A primeira coisa que a pessoa pensa, né? Bom, o primeiro câncer eu gastei, acho que foi 6 mil e alguma coisa, para retirar. Era um câncer de pele só, que já dá um choque. Quem já teve câncer sabe o que eu tô falando. O segundo, ele era interno, era nos órgãos. E aí sim, a reserva financeira, sabe tal de reserva de emergência, é para isso que ela serve. Porque no final das contas eu gastei mais de 40 mil, do nada, do nada. Imagina você, na sua vida hoje, se você tiver um negócio desse que aconteceu comigo, você tem como se tratar? É para pensar sobre isso. Deixa aí nos comentários se você já teve alguma ocorrência assim, claro que não precisa ser câncer, pode ser qualquer outra coisa, mas uma emergência e você, do dia para a noite, você tem que ter dinheiro para se tratar, como foi o meu caso. Felizmente, eu tinha o dinheiro, eu já era um cara organizado há muitos anos, então fiz o tratamento, beleza, estou recuperado, já se vão, o que, 22, 20, para 26, já se vão quase 4 anos, ainda não completou os 4 anos, mas os médicos já falaram que desse câncer eu não morro mais, infelizmente, né? Então, assim, não tive mais a tal da famosa recidiva. Enfim, isso tudo para falar para vocês que as coisas acontecem. A gente não espera, a gente não programa. O amanhã, a gente não sabe, simplesmente não sabe. Então, você separar as suas contas, a sua reserva, que é muito importante, e o que você vai investir, ele é fundamental para você organizar a sua vida financeira. Tem gente que é muito tentado, isso acontece muito com as pessoas que me procuram, ela não consegue ver um dinheiro investido na conta dela. Aí ela começa a ter uma mistura de desejo com necessidade, que é uma coisa muito importante da gente ter na cabeça. Será que eu necessito disso ou eu só desejo isso? Eu necessito trocar de carro agora ou eu desejo trocar de carro? São coisas muito diferentes. Entender isso e saber da sua real condição faz toda a diferença. Olha só, às vezes eu sou muito mal interpretado por isso, que as pessoas acham que você tem que levar uma vida franciscana ou espartana, né? Ou seja, tem que largar de tudo e vou viver agora como um miserável. Não é isso, não. De jeito nenhum. É você entender a sua real condição financeira e aquilo que você pode adquirir sem comprometer a sua posição financeira, a sua vida financeira. Isso que faz a diferença. É você entender onde você está e se aquilo que você deseja, isso vai sangrar o seu patrimônio. Se começa a sangrar o seu patrimônio, você não tem ou não está em condições ainda, posso te garantir isso, de ter esses luxos. Tá bom? Então, essa mistura de dinheiros, né? Você misturar a sua conta pessoal com conta da empresa, também é outro caso clássico de pessoas que me procuram, que tem uma empresa, mas ela mistura com a conta pessoal e no final das contas ela não sabe aonde está o quê. Isso causa uma bagunça financeira total. De novo, então, você vê que isso é cumulativo, né? O primeiro passo, saber de onde vem o dinheiro,
O segundo passo é saber para onde vai o dinheiro. O terceiro passo é guardar uma parte do que ganha. E agora o quarto, não misturar tudo. Porque uma coisa que você deve pensar aqui, e essa é a frase deste quarto passo, é que sem leitura financeira, se você não sabe fazer a leitura financeira da sua vida pessoal, você não consegue controlar. E isso é um outro ponto que a gente tem que ter bem firme na cabeça. O quinto ponto, esse é o terror de muita gente, são as dívidas. Como a gente está evoluindo aqui, se você prestar atenção nos passos anteriores, você já vai saber de verdade quanto é que já deve. E isso é um outro ponto que é fundamental, porque se você acha que dívida é tudo igual, você está redondamente enganado. A gente tem dívidas, umas são piores do que as outras. Um exemplo clássico, cartão de crédito. Dever cartão de crédito é uma bola de ferro de 300 quilos no seu pé, que não te deixa ir caminhar para lugar nenhum. Eu já orientei várias pessoas com problemas de dívidas muito sérios. E as pessoas querem investir ao mesmo tempo que tem esse tipo de dívida. E a minha orientação é o seguinte: tem alguns tipos de dívida que não dá para você investir junto com elas. Quando alguém me procura, por exemplo, com a dívida de cartão de crédito, dívida de banco, a primeira coisa que eu falo para a pessoa é: põe o pé na porta e para de pagar. É extremo? É extremo. É extremo sim. E eu já ajudei muitas pessoas só para entender isso. Primeiro você vai elencar as suas dívidas e você vai ver o que você paga mais juro. Aquelas que você paga mais juros, você tem que negociar. Porque uma dívida que te cobra mais de 200%, enquanto os investimentos vão te dar aí bons investimentos de 15% a 20%, olha o tamanho da diferença. Sabe aquela sensação de saco sem fundo? Ou, como está na frase aqui, não adianta encher um balde furado. Você nunca vai conseguir encher. Então, você tenta investir, enquanto você tem uma dívida de 200% de juro, essa dívida é impagável. Você não vai conseguir sair desse atoleiro que você se meteu. Então, um dos pontos que você tem que atacar, e é urgente, é estancar aquilo que corrói seu avanço. Por isso que eu te falei que eu aconselho as pessoas a meterem o pé na porta e já aviso logo: olha, vai vir advogado, pessoas vão te ligar o tempo inteiro. Não interessa. Não interessa. Você tem que se preparar para essa guerra que você vai travar. Geralmente, vai demorar uns 6 meses. Os bancos, as financeiras, vão te propor uma boa negociação. Eu me lembro de algumas pessoas que já me procuraram e elas conseguiram um desconto de 90% da dívida delas. Tá, o que é 90%? Se você deve 100 mil reais e você paga 10 mil, tá quitado. Isso porque você tomou uma atitude extrema que vai estancar essa dívida que corrói o seu avanço. Então, nesse caso, a gente tem que organizar essas dívidas, por isso que desde aquele primeiro passo de preparar o seu orçamento, quanto entra, quanto sai, e quanto sai, você já olha ali o que é que sai todo mês. Então, provavelmente, essas dívidas estão anotadas no seu orçamento. Você prioriza aquilo que te puxa para trás e negocia, paga, porque senão você não vai conseguir investir. Não tem como investir, você vai ter que negociar isso e vai ser um bom negócio para você. Não espere nada menos de 80% de desconto para pagar suas dívidas. Isso é uma prática muito comum. Não estou falando nenhuma bobagem. Eu já ajudei várias pessoas a resolverem isso. Pode acreditar. Eu tenho até depoimentos aqui no meu site de pessoas que conseguiram sair de dívidas nesse nível. Você consegue descontos de 90%, 95%, 80%. Para quem deve 100, 200 mil, meu Deus do céu, você pagar 10 ou 20 mil reais faz toda a diferença do mundo. Para você zerar a sua vida e começar de novo. Aí sim, organizado, você vai conseguir poupar, você vai conseguir investir, criar sua reserva de emergência, você vai sair dessa angústia que você está vivendo. O nosso sexto ponto aqui, ele é polêmico, né? Mas eu diria que é o ponto mais central, que é criar a sobra mensal. Como a gente vem falando aqui em todos esses pontos anteriores, uma das alegações, uma das afirmações das pessoas é que não sobra dinheiro. Então, para criar sobra mental, a gente criou essa estrutura financeira que eu te falei. É como se fosse desenhar uma planta de uma casa. Você está fazendo ali a estrutura financeira sua. Então, ali, quando você tiver este olhar nesse todo da sua estrutura financeira, você vai encontrar espaços para abrir, para criar a sua sobra. Porque qualquer investimento, ele nasce de sobra recorrente. Não tem como. Como é que eu vou poupar? Como é que eu vou investir se eu não tenho uma sobra do que entra de renda? Não tem a menor condição. Simplesmente não dá. E um outro ponto que as pessoas acham que é problema, que ela não tem dinheiro, ela não tem muito para investir. Eu já falei que a gente pode começar com 10 reais. Você vai depositar o que cabe no seu orçamento. Porque essa constância, a criação do hábito de investir é que vai mudar, vai disparar um gatilho
na sua mentalidade para você conseguir alcançar um sucesso financeiro, você conseguir investir com tranquilidade e separar aqueles dinheiros que eu já falei, que é o dinheiro do dia a dia, a reserva de emergência e o dinheiro de investimento. E um ponto que eu quero que você se lembre sempre é que quem decide que vai sobrar, começa a construir. A gente tem que entender que essa sobra ela tem que partir de uma decisão, ela não é um acaso, não é sorte. Se a gente está seguindo todos esses pontos, então a gente conseguiu agora enxergar uma sobra nesse nosso orçamento. Então é a grande hora de você montar a reserva de emergência. Conforme eu falei, eu tive um imprevisto muito grande que simplesmente afetava a minha vida, a minha existência. Sem o recurso financeiro eu não teria como ter passado por aquilo. Porque o imprevisto, quando você não tem reserva, ele vira crise. E quando você cria esse colchão de previdência seu, para atacar as coisas imprevistas, né? Você tem mais calma para investir. Nada pior do que uma cabeça cheia de problemas na hora de tomar decisões de investimento. A probabilidade de cometer erros é muito grande. E pensar sempre que a sua segurança ela vem antes de qualquer ato ousado que você venha tomar na sua vida. E a frase que fica para a gente aqui é que antes do crescimento vem a proteção. Então a gente passou aqui por 7 pontos que eu considero muito essenciais para a vida de qualquer investidor. E a gente pode fazer uma síntese principal aqui. O primeiro, a gente tem que saber quanto é que entra. Depois, a gente tem que saber quanto é que sai. A gente tem que aprender a guardar um pouco daquilo que entra para a gente construir alguma reserva. A gente tem que parar de misturar os dinheiros. A gente tem que encarar as dívidas com seriedade. A gente tem que achar dentro da nossa estrutura financeira uma sobra, ou seja, a gente cria essa sobra mensal. E por fim, com esses passos criados, você já tem a sua reserva de emergência que você consegue construir. Com esses passos, esses 7 passos, você está pronto para construir uma vida financeira muito tranquila. Depois que isso vira um hábito, você vai ver. E assim, a gente não está falando de muita coisa não. Cara, você está falando assim de 5 a 10 anos, você consegue construir, depois você muda a sua cabeça, você consegue construir um patrimônio considerável que você imaginava que nunca ia construir. Eu já ajudei pessoas que a gente fez um plano da pessoa construir 100 mil de patrimônio em 3 anos. Geralmente as pessoas conseguem chegar lá antes disso. Por quê? Porque a pessoa vai ficando animada em ver o patrimônio dela crescer. Como ela nunca tinha tido essa sensação de ver o patrimônio crescendo, porque ela não tinha o hábito e nunca saiu lá de R$1.000, R$2.000, até R$10.000, ela achava que era uma quantia impossível de chegar. Mas não é. Isso pode acontecer para qualquer um. Basta que ela siga esses 7 passos. E dentro do livro O Homem Mais Rico da Babilônia, ele não trata nada de muito complexo, nada de fórmulas mirabolantes, investimentos maravilhosos que te pagam 200%, 300%. São coisas muito simples, que é o que a gente falou aqui agora. É você organizar a sua vida financeira para que você possa desfrutar a sua vida de uma forma mais plena. É simples assim. Você precisa pensar que antes de investir, vem a organização. Antes da rentabilidade, vem a base. E antes do crescimento, vem a direção. Qual o rumo que você quer chegar. Se você gostou desse conteúdo, eu acho que eu mereço um like. Você pode se inscrever no canal. E importante, você pode ir... Eu falei tanto do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Você pode ir na playlist do Clube do Livro e assistir os vídeos que tem lá. Eu já tenho 5 ou 6, agora não estou lembrado, 5 ou 6 capítulos que eu falo um por um. Tento explicar da maneira mais fácil para quem é investidor iniciante, para quem não sabe nada ainda. E eu também dou o resumo para você do livro, das partes mais importantes e exercícios para você pensar em cada capítulo. É claro que você quiser fazer isso. Então, é um suporte para quem ainda não tem não tem o hábito de ler, ou principalmente não tem o hábito de ler livros que tratam de finanças, né? de hábitos financeiros, não é nem um livro de finanças. Na verdade, esse livro ele muda o seu hábito financeiro para a construção de riqueza no longo prazo. Por que eu falo tanto desse livro? Porque ele é muito, muito prático e ele conta metáforas que vai te trazer daquela época da Babilônia para cá, você consegue perceber que o ser humano, há 5.000 anos, é o mesmo ser humano agora. Ele tem as mesmas dificuldades, ele tem os mesmos pensamentos que deixam as coisas menos claras, principalmente quando se trata de dinheiro. Faz muita diferença você entender alguns mecanismos
E por isso que existe uma economia, na verdade, uma teoria chamada economia comportamental, que trata exatamente dessa relação sua, como é que você lida emocionalmente com dinheiro. E parece que não, mas faz toda a diferença. Então, te espero lá no Clube do Livro, vai lá, entra, dá uma olhadinha, assiste alguns vídeos, eu acho que você vai gostar. E tudo isso que a gente falou aqui agora está na forma de capítulos de livros que estão muito bem explicados, você vai conseguir extrair os conceitos principais de lá. Beleza? Bom, a gente vê na próxima semana, eu devo retomar agora a leitura do próximo capítulo do Homem Mais Rico da Babilônia. Até lá, um abraço.